seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o ensino superior. E para tratar o tema comigo, eu recebo o professor Dr. João Proença Xavier, que é lá de Portugal. Professor, seja muito bem-vindo e eu já vou lhe pedir uma gentileza, que o senhor mesmo faça a sua apresentação para nós. Muitíssimo obrigado, doutor César. É um prazer estar aqui na Universidade e, neste caso, no seu programa. Pela primeira vez, em Bauru, presencialmente. É um gosto estar no Brasil e, neste caso, a divulgar a ciência, a promover a Universidade e o ensino superior e, objetivamente, também a contar um pouquinho do que é que tem sido, nestas últimas décadas, a minha carreira como professor de Direito, como jurista e como advogado europeu. Muito obrigado pelo seu convite e pela sua calorosa recepção. É uma honra poder estar presente a este seu auditório, deste programa tão famoso e que tem um papel muito importante na divulgação da ciência, neste caso no estado de São Paulo, primordialmente, mas para todo o Brasil e com uma personalidade de tão estimada consideração. Muito obrigado por me receber. Pois é, olha, como descrever João Proença Xavier? João Proença Xavier é um advogado europeu, de carreira, e que basicamente sempre quis ser advogado. Sempre quis ser advogado e chegou à advocacia há cerca de 20 anos atrás, com um escritório próprio em Portugal, em Coimbra, inscrito nos advogados europeus internacionais e a tratar e a investigar as matérias do direito internacional e dos direitos humanos. Nessa ótica, estou ligado a representar aqui as minhas damas, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Salamanca, portanto sou um autor ibérico também nesse sentido, são universidades centenárias da Europa e onde eu desenvolvi a minha carreira. Fui um aluno durante o tempo regular de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde fiz o meu Master em Estudos Europeus e onde comecei a minha carreira com um Master Internacional reconhecido em Direitos Humanos, mas depois achei que, como advogado, precisava de aprofundar os meus conhecimentos para uma área mais internacional e que me desse mais garantias de poder acompanhar os meus clientes da melhor maneira e de uma maneira sustentada no direito público europeu. E nessa ótica procurei um mestrado em Direitos Humanos e encontrei-o não muito longe, a 300 quilómetros, do outro lado, em Espanha, no país irmão, na centenária Universidade de Salamanca. E nessa circunstância fiz o meu mestrado em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca e, num plano interdisciplinar, passei naturalmente para o programa doutoral internacional passado e presente dos direitos humanos. Nessa ótica, no fim deste projeto e deste trajeto, que demorou mais ou menos uns 7 ou 8 anos, objetivamente houve a oportunidade de eu fazer um pós-doutoramento em direitos humanos e, neste caso, que também me traz aqui ao Brasil, um programa de pós-doutoramento em direito comparado. Direito comparado no sentido do direito espanhol e brasileiro, num programa de pós-doutorado em direitos humanos, o primeiro da Universidade de Salamanca. E nessa ótica fui, durante 24 meses, becário oficial da Fundação General da Universidade de Salamanca, onde concluí, com a restrição, o pós-doutoramento em direitos humanos no Centro de Estudos Brasileiros, e com um twist ibero-americano, neste caso com o Centro Universitário do Rio de Janeiro como parceiro. E onde tive oportunidade de analisar a gestação de substituição e, neste caso, pedi à direção que me permitisse uma compreensão de direito a mais. E então, no caso das técnicas de reprodução medicamente assistida, da bioética e dos direitos humanos, do qual eu fiz carreira como académico e como investigador internacional, da Universidade de Salamanca e da Universidade de Coimbra, acabei por desenvolver uma tese de pós-doutoramento sobre a gestação de substituição em Portugal, em Espanha e no Brasil. Em Espanha, pela Universidade de Salamanca,
no Brasil pela parceria com o Instituto Universitário do Rio de Janeiro e em Portugal naturalmente porque eu sou português e natural de Coimbra, é o sítio de onde eu venho e o ordenamento com que eu contacto como advogado internacional todos os dias. E nessa circunstância a Junta de Pós-Doutoramento aceitou o meu reto e deu origem ao meu primeiro livro internacional em castelhano sobre essa matéria, que não é este que eu vos trago aqui hoje, que é um livro que acabou de sair, exatamente, vem ainda escaldante, da editora Ratio Leges da Universidade de Salamanca, e que é ele próprio propriedade do meu escritório de advogados em Coimbra, João Proença Xavier Advogados, e como podem ver aqui o auditório e Vossa Excelência, se chama Bioética e Direitos Humanos. 20 años de legislación de reproducción médicamente asistida en contexto ibérico, 2005-2025. Ora bem, este projeto nasceu da minha carreira como investigador na área da bioética e dos direitos humanos ao longo de 20 anos. Objetivamente, eu entrei no programa doutoral passado e presente dos direitos humanos na Universidade de Salamanca para fazer ainda o mestrado integrado no mesmo, no modelo antigo do rei, portanto o clássico pré-bolonhês, em 2005, 2006, ano letivo em que comecei os meus projetos, que terminei em 2015, naturalmente, já com a conclusão do mestrado e do doutoramento, depois em 2018 com o pós-doutoramento, e nunca deixei de escrever nem de ensinar nestas matérias da bioética dos direitos humanos, e portanto fiz aqui uma resenha de legislação internacional, com base nas reflexões de direitos humanos que o meu período académico de investigação me levou e a minha carreira como advogado também me transmitiu. Inequivocamente, ensino ou leciono ou lecionei em várias instituições de ensino, na graduação, nomeadamente no Coimbra Business School, cadeiras de Direito Civil Privado e depois de Direito Público, no caso, Direito Constitucional Contemporâneo, Direito Mercantil e Comercial e das Empresas, Direito Executivo, Teoria Geral do Direito Civil, nos termos do Direito Privado. Na ótica do Direito Público, lecionei Direitos Fundamentais no mestrado, neste caso de Solicitadoria, como coordenadora, e Direito da União Europeia. Nessa ótica, sou também coordenador da pós-graduação Bioethics and Human Rights in Iberian Context, pela natureza da minha investigação e da minha carreira. Muitas pessoas acham estranho como é que eu sou, eventualmente, um professor de Direito Público e um professor de Direito Privado. Isso acontece naturalmente pela minha capacidade interdisciplinar que eu tenho como advogado e pelas opções que me foram colocadas ao longo da vida, quer como advogado, quer como docente. E uma das perguntas que me é feita recorrentemente é: porque é que eu sou professor? Se já sou advogado e um advogado de carreira, com cerca de 20 anos da Ordem dos Advogados, membro honorário da secção de Direito da Família e das Sucessões do Instituto dos Advogados Brasileiro, o instituto de advogados mais antigo do mundo, e também, durante algum tempo, consultor para o direito nomeado da OAB para o direito constitucional, neste caso para a secção do Rio de Janeiro. O que é que me fez também ser professor de instituições públicas e privadas, nomeadamente na área do direito? E objetivamente, se me permitir, usando aqui também um bocadinho esse espaço para mostrar às pessoas como estas carreiras podem ser complementares e seccionais e, na realidade, seguirem no mesmo caminho em vez de se apartar, vou-lhe contar uma parábola, se me permitir. Claro. E neste caso, aqui penso com interesse para o auditório de colegas e de alunos, hum, num momento interessante da minha carreira como advogado, na Ordem dos Advogados de Coimbra, onde eu sou colegiado, hum, num dos exames, na área da deontologia, o presidente da mesa perguntou-me: João Proença Xavier, já respondeu a perguntas de processual, já respondeu a perguntas de penal, já respondeu a perguntas de deontologia, suas notas estão graduadas, é provável e natural que venha a ser um advogado mais jovem desta comarca nesta altura. Diga-me, porque é que quer ser advogado? E eu dei uma resposta muito simples, esta parábola que vos vou contar. Disse: caro júri, ilustres colegas, meus mentores e coordenadores e colegas mais velhos, companheiros de escritório e todos os demais, hum, a parábola é muito simples. Uma menina na beira do mar estava sentada e passava por ela um velho pescador.
Um velho pescador com as barbas grisalhas, com aquele cachimbo já muito martelado pelo sol, e dirigiu-se à menina e disse-lhe: "Oh, querida menina, o que estais a fazer?" E ela disse-me: "Oh, velho pescador, estou a salvar as estrelas do mar." E ela própria agarrava nas estrelas do mar que o mar trazia para a beira e voltava a devolvê-las para dentro do oceano, uma vez que se ficassem estacionadas e paradas ali àquele sol escaldante, iriam morrer naturalmente. O velho pescador, com muita sabedoria, olhou para ela e com algum desânimo disse: "Menina, mas o que estás a fazer não é nada. Na realidade, não estás a salvar as estrelas do mar, porque à medida que tu as jogas para dentro do o oceano volta a trazê-las de volta e elas naturalmente vão acabar por morrer. Portanto, o que estás a fazer não importa para nada." E a menina olha para ele, com os joelhos na areia, agarra numa estrela do mar e, com os olhos rasados de água, olha para ele e olha para a estrela do mar que tem na mão e joga com toda a maior força que tem no seu coração para dentro do oceano. Ao mesmo tempo, vira-se para o pescador e diz assim: "Para esta estrela do mar, faz a diferença." E é por isso, caro júri, caros amigos, caros colegas, meu o caro auditor e colega aqui nesta tarde, aqui na Universidade de Bauru, na FIB de Bauru, hum, é por isso que eu quero ser advogado e sempre quis ser advogado. Porque eventualmente a vida traz problemas e traz dificuldades e o advogado é, na justiça, um interveniente imprescindível para salvar o mundo, para salvar as estrelas do mar, quando não todas, uma a uma. Não queria enganá-los de maneira nenhuma e não me esqueci, como bom advogado e penso que razoável jurista que sou internacional, que a pergunta não era porque é que eu sou bom advogado ou porque é que eu quis sempre ser advogado. É porque é que eu sou professor e porque é que sou professor universitário. E a pergunta eu a fiz a mim próprio durante estes últimos 20 anos, nos quais, depois do doutoramento, me foram abertas portas da carreira e logo a seguir ao pós-doutoramento, convites nacionais e internacionais para lecionar em várias universidades, nomeadamente algumas no Brasil, mas que eu não aceitei imediatamente, porque implicaria parar a minha carreira como advogado e eu sempre quis salvar as estrelas do mar. E não era esse o meu objetivo como professor. Rapidamente descobri, aceitando um convite emergente que me aconteceu, numa fatídica tarde em que um dos colegas que estava a iniciar o curso, com o direito comercial e das empresas, teve que ter uma operação ao coração, foi-me dito: "João Proença, tem que vir aqui à faculdade, vai ser o professor nomeado para dar, direito empresarial." Eu disse: "Oh, colegas, eu sou um civilista, posso perfeitamente fazer isso, mas não conheço a matéria do colega. Aliás, tenho um colega competentíssimo a dar a matéria." "Não, mas ele tem um problema de saúde muito grave e já não vai voltar este semestre. Agradecíamos que pudesse vir aqui, porque os alunos já estão com 15 dias de aulas." E eu fui. Não sei se foram as competências académicas que me deram as minhas universidades, o reconhecimento internacional das minhas investigações e publicações ao longo da Europa e da Iberoamérica, que me granjearam este convite e este prestígio, se foi o meu reconhecimento como advogado das causas e de barra de tribunal, um clássico advogado de Coimbra, tradicional cidade de estudantes e da Faculdade de Direito também primordialmente, se talvez o boémio cantor do antigo Orfeão Académico de Coimbra, centenário também, ou um demi-fadista do tempo de estudante que me granjeou este convite e, inequivocamente, aceitei o reto. Curiosamente, fui estrear um livro que o colega tinha para aquele curso de Administração Pública naquela altura, a estrear e que ele próprio não teve hipótese de estrear naquele ano. Não nos conhecíamos pessoalmente, eu adotei o livro do colega e rapidamente, na primeira semana, tive 120 alunos, aos quais tive que ministrar os rudimentos necessários para uma graduação de Direito Comercial e das Empresas. Ah, assinatura, portanto, que eu na faculdade muito gostei de estudar, mas que me debati para concluir nos idos tempos dos anos 90 do século XX na Faculdade de Direito, que era uma cadeira em que o meu antigo professor Coutinho de Abreu, catedrático ainda e responsável pelas essas matérias na Faculdade de Direito e tinha hoje norteia os meus conhecimentos nesta matéria, era bastante exigente, portanto, e era difícil fazer, a trabalhar e a estudar e eventualmente com atividades culturais e académicas, mas eu aceitei o repto e comecei a ver aqueles 120 alunos
não a decrescerem, mas a aumentarem. E começaram a vir 125, 126, 127. Eu liguei para a secretaria e disse: há alunos a mais na minha turma. Não, não, Sr. Professor, são aqueles que chumbaram do ano passado, que estão entusiasmados com a matéria como está, a maneira como está a dar a licenciatura e este andamento que está a dar, e eles não têm conseguido, alguns vão só para essa cadeira, porque estão a trabalhar, mas vão concluir a licenciatura, falta-lhes essa cadeira para terminar. E eu levei os meus intentos e os meus ofícios até ao final com toda a galhardia e naturalmente conseguimos um excelente curso que o colega que está vivo e bom e no lugar, retomando naturalmente as suas funções, no qual ele me disse: "Doutor, até ao fim do ano encontra-se em posição, já estou em condição de regressar e objetivamente terei, muita honra em acompanhar a turma nova, mas a turma anterior foi muito bem acompanhada pelo senhor". Naturalmente, eu saí e regressei ao meu gabinete e ainda não tinha chegado ao escritório e já a faculdade me estava a chamar, dizer: "Não, ó João Proença, no próximo semestre vai dar Direito Constitucional Contemporâneo". Mas o direito comercial é um ramo de direito privado e aqui é o direito público, com certeza, o senhor vê dos direitos humanos e das relações internacionais, é a pessoa para o lugar. Abriu agora uma vaga, vai dar o direito constitucional. Digo eu: "Olha, eu gosto muito da parte do contemporâneo, acho que me vou adaptar bem". O que é que isto tem a ver com a advocacia e com esta dicotomia que me aconteceu? Eu apercebi-me que na advocacia, nos nossos escritórios, às nossas empresas, nas nossas avanças, com quem nos procura, nós somos a menina na beira do mar a tentar salvar as estrelas do mar, uma a uma, processo a processo, requerimento a requerimento, recurso a recurso, consultadoria e consulta após consulta. É uma nobre profissão. Advocar, defender os direitos e deveres de quem não pode falar por si ou não o sabe fazer da melhor maneira. No entanto, o professor foi uma profissão que depois me aconteceu, por causa do meu currículo académico internacional, porque eu apercebi-me que não vinha só uma estrela do mar como no meu gabinete de cada vez. Vinham 120, 130, até 150 alunos, nos quais nós mudamos a vida quando os passamos e ainda lhes mudamos mais a vida quando não os passamos e lhes explicamos porquê. Porque levamos a que eles não desistam e venham mais fortes no próximo ano letivo e a seguir, em vez de acabarem com uma nota básica de 10, acabam com 14 ou 15 ou 16, que de 0 a 20 lhes dá o acesso a um processo de mestrado que lhes vai ganhar o lugar profissional com que vão desempenhar a vida, com que vão passar pagar as suas contas e que vão influenciar um grupo de gente que é a sua família, quer a família progenitorial anterior, quer os seus filhos e o seu enquadramento familiar, para além de todos os outros com quem contactam, em que é exponenciado este trabalho, que falávamos do advogado das Estrelas do Mar, e que é às dezenas e às centenas e multiplicando. Então apercebi-me que não queria de maneira nenhuma deixar nunca de ser advogado, porque isso é uma mais-valia para os meus alunos, não só o saber fazer, não só o saber saber, mas o saber fazer, que é muito importante na carreira docente. Há muitas pessoas que são excelentes pedagogos, são excelentes teóricos e técnicos, mas não sabem como é que se faz, não praticaram o direito nos tribunais, nas barras, noutras circunstâncias. E há muitos advogados que não leem a teoria, eventualmente mais moderna, porque já não estão dentro daquela tecnologia que nos vem, que nos é dada. E nessa ótica, eu apercebi-me que uma coisa sem a outra não me fazia feliz. Então, por isso, continuo a manter as minhas tradições e raízes éticas e deontológicas na área da advocacia e passei a dar aulas em várias instituições de ensino superior, sobretudo até fora de pé, nomeadamente neste momento eu sou professor de bioética e de legislação da reprodução medicamente assistida. Imagine-se lá, numa universidade em Lisboa, neste caso na Universidade Lusófona de Lisboa, no Polo de Lisboa, mas no Polo de Ciências da Vida. Sou o único professor de Direito no primeiro mestrado em Embriologia e Embriologia Clínica e Laboratorial desta universidade e de Portugal. Portanto, os meus alunos são todos alunos médicos, são alunos da clínica, são alunos das clínicas de reprodução medicamente assistida, são profissionais da área das ciências da vida. E entenderam que eu tenho a capacidade de lhes ensinar rudimentos da lei que lhe vai potenciar e possibilitar a serem melhores profissionais ao longo da carreira, como alunos, e depois melhores profissionais a exercerem a embriologia como médicos, paramédicos ou outros funcionários da biomedicina. E nessa circunstância, a turma é mais reduzida, é um mestrado, mas tem sempre 20 a 25 alunos por ano. Portanto,
a minha capacidade de ajudar a salvar as estrelas do mar, neste sentido figurado, passou a ser exponenciada para outras áreas nas quais a advocacia não conseguia chegar e, é por isso que eu sou advogado e advogado europeu. É por isso que estou aqui também, no Brasil, para falar no ensino superior, na cultura e nesta minha experiência que me trouxe aqui e que de repente também aconteceu que me tornasse professor, porque os professores, ao contrário do que se possa pensar atualmente, fazem a diferença e fazem a diferença porque fazem a vida dos seus alunos melhores. Às vezes não no momento de avaliar o exame ou de fazer uma determinada remarca, alguma introdução, um trabalho científico, mas no momento em de os orientar para a vida, que vai fazer toda a diferença na carreira deles, das universidades onde eles estão inseridos e, naturalmente, dos entornos nacionais, internacionais e locais em que eles estudam. Maravilha, Peço professor. desculpa se me alonguei, Não, mas era isto que eu queria dizer sobre é uma alegria muito grande sobre este recebê-lo. introito. Imagina, recebê-lo aqui e poder passar essa experiência toda para os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras, aproveitar desse cabedal jurídico e conhecer um profissional de fora que vem aqui, abrilhantar o nosso programa. Realmente é uma alegria muito grande poder te ouvir aqui. E vou aproveitar dentro do nosso tema, eu vou te fazer uma pergunta, né? A sociedade hoje, nós estamos vivendo um momento de guerras e o mundo todo, a sociedade parece que está tudo de ponta cabeça, a gente chama no Brasil aqui, tudo atrapalhado, as pessoas estão, parece que não se Desanimadas. entendem, desanimadas e tudo mais. E com toda a sua experiência na questão acadêmica, nas universidades lá na Europa, eu te pergunto, em que medida a formação jurídica pode aí contribuir para o aperfeiçoamento das instituições e até mesmo a reconstrução da nossa sociedade? Doutor, eu agradeço-lhe penhoradamente essa pergunta, dizer-lhe que neste caso não é do alto do saber jurídico, mas com toda a minha humildade, a minha presença aqui é no sentido de abrir o debate, de abrir a discussão e trazer a minha experiência pessoal para este terreiro que se quer aberto. Portanto, as pessoas em casa vão ouvir aquilo que a gente vai falar, vão tirar as suas ilações e depois vão atuar. E o mais importante nesta circunstância e a potência já historicamente reconhecida deste programa é que faz mudar o mundo também e faz mudar a mentalidade. O que é que a universidade traz para a sociedade? Na realidade, a universidade faz parte da sociedade e não pode demitir-se do papel primordial e obrigatório de formar pessoas. Formar pessoas tecnicamente, mas formar sobretudo pessoas, indivíduos, homens e mulheres, ética e deontologicamente. Portanto, é muito importante que a universidade chegue à população. Não fique nos livros parados nas bibliotecas, não fique nos galanteios do seu professor, senhor doutor, e nas vénias dos halls de entrada das várias universidades, nem contando as armas ou a faturação de cada uma ao longo do ano académico, nem medindo quem tem mais centenas ou dezenas de alunos, ou até qualquer ranking, mas saber em que ponto é que a universidade, no seu entorno regional, nacional, internacional, mundial e global, fez para melhorar os indivíduos e a sociedade de uma maneira indelével, preparando-os para as realidades efetivas e não teóricas e distanciadas da objetividade cruel da vida do dia a dia, das profissões e de todo o nosso ser e viver, e ensinar-lhes que a vida é bela, mas é mais dura do que parece. E se não a soubermos viver da melhor maneira, quando damos por nós, a vida já nos viveu a nós. E então a faculdade, mais do que tudo, mais do que graus, mais do que títulos, mais do que essas vãs glórias, deve ensinar a humildade do ser humano e deve ensinar que a cooperação é mais forte e que juntos somos mais fortes. E que se estudarmos, temos mais objetivos e mais metas para alcançar e temos muito mais potencialidades para sermos mais felizes e fazer os outros mais felizes. Então o que é pretendido que a universidade faça?
as suas investigações, o seu trabalho, mas depois que partilhe com a comunidade. Não só com a comunidade académica, não só com a comunidade dos alunos, mas com a comunidade social, com a sociedade, efetivamente. Com as pessoas que trabalham na universidade, mas nunca lá estudaram. Com as pessoas que fazem aquela estrutura funcionar, nomeadamente no caso das universidades públicas, mas que nunca tiveram dinheiro nem possibilidade de ascender a qualquer grau que não fosse mais do que a instrução primária. Que é importante falar bem, é ainda mais importante escrever melhor, mas mais importante que tudo é pensar. Pensar e pensar criticamente. No dia em que a universidade deixar de ter essa humildade e olhar para dentro e deixar de perceber que não está tudo feito e está, na realidade, tudo por fazer e que é preciso ter espírito crítico e autocrítico para andar em frente, a sociedade continua a ter essa desconfiança dos lentes, dos académicos, da justiça em geral e basicamente deixa de investir nas horas que a gente passa a ler, nas horas que a gente passa a investigar e, sobretudo, nas horas que a gente passa a partilhar aquilo que descobriu, não para nossa vanglória nem honra, mas para criarmos pedras e degraus para os outros subirem, criticando até aquilo que nós encontramos ao longo das nossas investigações. Estou aqui com humildade para a área internacional do direito ibérico e da reprodução medicamente assistida, 20 anos de estudos, porque era obrigatório, eu que andei em universidades públicas em Portugal e Espanha e na minha vida a estudar, deixar um registro para todos aqueles que seguem o direito, a biomedicina e a própria medicina, possam ter aqui um manual com leis e com reflexões minhas sobre esta matéria nos últimos 25 anos. Mas não é só para ficar em cima da secretária ou ficar bonito aqui neste programa de televisão. É para as pessoas reflexionarem e pensarem por si só, política e civicamente, e poderem acompanhar estes pensamentos outros investigadores, outros críticos, outras universidades e, naturalmente, acompanharem a legislação e unificarem o que está bom e, eventualmente, expurgarem aquilo que não está a funcionar. Não é aquilo que não está só a funcionar teoricamente, mas é aquilo que não funciona para a realidade objetiva e cotidiana da sociedade. Pela sua fala, eu chego à conclusão que a sua busca e a sua luta é para uma sociedade mais justa. E mais igualitária, sem dúvida Justa, nenhuma. mais igualitária, por tudo que eu captei, vou resumir, porque a gente tem o tempo aqui, mas eu Contado. pergunto, na sua opinião, com toda a sua experiência, professor, quais são os maiores desafios aí para que o direito possa contribuir, para que nós tenhamos uma verdadeira reconstrução para chegarmos nessa sociedade mais justa? Ó doutor César, na realidade, eu até acho que é muito fácil, com toda a humildade e sem nenhuma crítica ou autocrítica social, na realidade, vou dar um exemplo muito simples. A Universidade de Salamanca tem uma tradição que eu conheço e na qual eu tive oportunidade também academicamente de me incorporar, que é da universidade à cidade e da cidade à universidade. É um promenade, na realidade, é um passeio em que os professores de todos os departamentos da faculdade, como dizem os espanhóis em bom castelhano, revestidos, vestidos do traje académico de professores das suas áreas, os amarelos de medicina, os vermelhos de direito, cada um com a sua cor do seu curso, dirigirem-se ao centro da cidade de Salamanca, neste caso à Praça Maior, não para mostrarem os seus trajes e o seu saber, mas para mostrarem que aquilo que se estuda na universidade nada é mais do que procurar a resposta para problemas da sociedade. E depois o regresso é feito com a comunidade social, neste caso do Ajuntamento de Salamanca, da cidade de Salamanca, em que a própria população acompanha desde a Praça Maior os seus lentes, os seus professores, os seus departamentos, chefes de departamentos, o reitor e todos os funcionários de volta à universidade. Para quê? A universidade tem que ir à cidade e buscar os problemas e contactar com as pessoas, descer do pedestal no sentido em que estão muitas vezes fechados, e estou muitas vezes fechado nos gabinetes e perdemos as pessoas na praça com os seus problemas reais e há que ir lá contactar com eles, buscar as nossas bases, os nossos fundamentos, a nossa prova, as nossas questões de ciência, os nossos problemas científicos e depois chamá-los
para lhes apresentar as nossas soluções, as nossas propostas e com eles debater se efetivamente aquilo que nós estudamos e aquilo que nós orientamos e aquilo que nós eventualmente resolvemos escrever nos nossos livros faz algum sentido real para eles e efetivamente lhes muda a vida ou se eles têm alguma coisa a dizer. Portanto, o que falta à universidade é descer as escadas e chegar à porta como um bom dono de casa, receber e levar as pessoas lá dentro a dizer-lhes o que é que precisam. E depois providenciar, dentro da medida das suas capacidades científicas, académicas e económicas, as soluções melhores e, sobretudo, fazê-lo de uma maneira interdisciplinar e de uma maneira cooperativa, no sentido em que não devem estar os departamentos fechados entre uns e outros, nem as universidades fechadas concorrencialmente entre umas e outras. Porque enquanto há uma universidade que tem uma capacidade tecnológica mais avançada, outra tem uma biblioteca antiga onde se podem ir beber conhecimentos que podem trazer a diferença efetivamente para a resposta aos problemas das populações. E acho que é isso que está a faltar um pouquinho neste mundo tão atribulado do online, a todo o segundo, toda a informação que vem, 90% é fake news. É isso aí, o fake news já é um grande problema, É um verdade. grande problema. Uma outra situação eu quero lhe ouvir a sua opinião mesmo, a questão de o direito, a universidade, o curso de direito, a gente busca sempre o desenvolvimento de competências, competências dos alunos, né, para que essas competências sejam transformadas em situações que melhorem a vida da sociedade, através do trabalho dos alunos depois e etc. Como que o direito ou quais as competências que são necessárias, né, para que o direito contribua para a reconstrução da nossa sociedade, para que aí sim ela se torne mais justa? Doutor César, como não poderia ser, seria hipócrita se não dissesse isto, sobretudo aqui online para milhares de colegas e irmãos brasileiros, é que efetivamente o que falta, penso eu, é trazer as pessoas para dentro da universidade e a universidade para fora. Mas depois pensar que mais do que ciência e técnica, temos que lhe ensinar também ética. E a ética vai-lhes servir para sempre, seja em que profissão for. Portanto, eu penso que o papel da universidade, em qualquer licenciatura, em qualquer mestrado, em qualquer doutorado, basicamente deve começar, no caso da investigação, pela ética na investigação, mas depois para a sociedade pela ética pessoal, pelos direitos humanos e pela dignidade humana. Então eu entendo que a Faculdade de Direito está num papel privilegiado em poder mudar a sociedade e fazer um papel efetivo se, à partida, dentro dos seus currículos, tiver como não como opcional, como acontece aqui no Brasil e até talvez melhor do que em alguns sítios na Europa, as cadeiras de investigação internacional em direitos humanos e tratados, mas objetivamente passa a ter estudos obrigatórios e contemporâneos de direitos humanos, porque eu penso que é impossível pensar um curso de direito moderno, contemporâneo e com futuro, sem pensarmos em dignidade e ética, e em dignidade humana e em direitos humanos. É uma formação que eu penso que será básica e um passo muito importante que o Brasil já em muitas universidades acabou por dar já previamente e fez muitíssimo bem. Um outro passo é pensar que o direito não consegue, por razões naturais, andar à frente da sociedade. Portanto, são os problemas que acontecem que geram depois a legislação. Então, para andar na ponta da espada, na ponta do tema e acompanhar da melhor maneira a realidade, passo a passo, não já depois das coisas acontecerem, tem que haver um diálogo interdisciplinar muito forte e um diálogo com a sociedade. O diálogo do direito é um diálogo também muito livresco, muito técnico e muito específico. Há que traduzir a linguagem do direito também para chegar à sociedade de um modo mais simples. Portanto, utilizando mais ciências no estudo do direito, como é a história, a filosofia, hum, o direito internacional, as ciências sociais, a bioética, a biomedicina, a própria engenharia informática, onde eu tenho vindo a dar formações de ética, não como docente, mas como consultador internacional. E dizem-me assim: "Então, mas o senhor não é especialista de tecnologia, porque é que lá vai dar aulas?" Porque os engenheiros informáticos fazem o código do nosso telefone, para abrir o nosso apartamento, para abrir o nosso carro, o comando da nossa televisão, mas na realidade não têm nenhuma aula de direito,
e muito menos de ética, deontologia ou bioética ao longo da sua carreira. E são eles que pautam esta nossa gravação, esse nosso streaming, a velocidade com que é traduzido este meu texto, este meu sentir, este meu pulsar para toda esta comunidade que nos está a ouvir. Objetivamente, é importante também ter uma consciencialização que a informação é poder, a ciência é poder, a engenharia é poder. Objetivamente, como ela é direcionada para os humanos, tem sempre que ter em conta, para além do direito, a dignidade humana e, por isso, a ética é imprescindível para que o direito do futuro e o futuro do direito sejam exatamente a mesma coisa. Maravilha. Infelizmente a gente está não, nós estamos aí no limite do nosso tempo, a TV tem um tempo de exposição, eu vou abrir alguns segundos aí para o senhor se despedir dos nossos Ó Vitório, telespectadores. bem, como a elegância é um estado de alma, espero que me vejam magro, porque ao que me dizem os meus amigos das artes, portanto, do cinema e do teatro, dizem que a televisão engorda um pouco mais. Nesta circunstância, eu já tenho esta envergadura naturalmente, portanto, não tenham medo e não deixem de me abordar, porque quer como advogado, quer como professor, quer como investigador, e, sobretudo, como ser humano, estarei à distância também de um clique e à distância de um e-mail para poder retornar questões de academia, questões de sociedade, questões de direito, na realidade, questões de humanidade. Foi um gosto, doutor, espero poder voltar brevemente. Foi uma experiência fantástica. A todos e a todas, uma boa tarde e muitas felicidades. Nós que agradecemos, é uma honra recebê-lo com todas essas questões discutidas aqui, poder saborear da sua experiência, da docência lá na Europa, e as portas aqui certamente estão sempre abertas para o senhor, volte quando quiser, só marcar, a gente vai estar aqui te aguardando. O gosto Muitíssimo é meu. obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado eu. Nossos telespectadores, muitíssimo obrigado também e até o próximo.